sentada lá, né, doutora, se eu não me engano, dia 23, agora, do 12, a pensão será paga. Não foi pago antes, exatamente, porque a Protecto não apresentou a relação para a CEPLAG. Esse fato, o município também. Então, a doutora Delamária está aqui, eu acho até que o Aventura, para alguns não chegaram essa informação. Então, assim, não foi pago porque, desde a primeira cidade, a Protecto ficou de passar para nós a relação e não... Pelo menos não estivesse pagando. E agora, na última, está com pensão, tem que ter logo passou, já está um problema futuro. o Bradesco está lá junto com a gente e vai ser acreditado na conta de vocês dia 23 do 12. Tá? A minha indignação também em relação ao que o Djalma colocou em relação ao portal. Assim que eu sair daqui, eu vou procurar saber o que aconteceu para poder ter algumas informações. Não posso falar nada agora porque estou aqui. Então, vou procurar ter ciência do acontecido e tomar devidas providências para ver a gente ver o que pode ser feito. De antemão, Boaventura, eu quero deixar já acertado com você, que conforme for a minha conversa, a gente amanhã ou no final da tarde, que 2 horas a gente está aqui na CEPLAG, para tentar ver, solucionar isso. E depois dessa reunião, conforme for, a gente sentar de novo, tentar ver se desaparece. E aí, sentar com o prefeito, sentar com o secretário, para a gente tomar uma decisão. Ok? Vamos para o plástico, né? Eu vou começar com uma questão que foi colocada por Ricardo, em que ele perguntou a quantidade de anúncios que foram colocadas em mesa pelo Boaventura, qual é a atuação do Ministério Público do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem duas formas de atuação, tá? Ele tem uma atuação, ele atua como mediador, é o caso que nós estamos fazendo agora em relação à questão da Protecto, e historicamente temos feito em relação a outras empresas de vigilância. Nós temos uma atuação de prevenção promocional, que é uma ação para você cobrar do poder público a efetivação de políticas que possam garantir o direito dos trabalhadores e prevenir conflitos como está acontecendo. E tem uma atuação que é repressiva, que é quando a gente pede as recomendações para adequação de conduta e a própria judicialização dos conflitos. Tá? Então, começando aqui questões que são extremamente graves. Outra questão da discriminação, do assédio moral, das condições de trabalho diferenciadas em relação, pontuou algumas questões. Essas questões podem ser encaminhadas ao Ministério Público como um direito coletivo, tá? E podem ensejar a atuação de uma coordenadoria específica, que é a coordenadoria de combate à discriminação no trabalho, a pós-igualdade. Uma vez que seja levantado fatos concretos, você trouxe fatos concretos, seja em relação à iniciativa privada, seja em relação ao poder público, nós temos um núcleo, né, de combate à discriminação que é extremamente atuante. A composição deles é pessoas extremamente atuantes. E o que se tem no primeiro momento é o quê? É o ajuste da conduta para que ele dê ao trabalhador terceirizado a mesma condição de trabalho, em relação ao mesmo trabalho, o mesmo respeito que ele deve ao funcionário do efetivo, ele deve também aquele que está com o trabalhador, que não é diferente, tá? Aquele que está ali, ele tem o dever de garantir os mesmos direitos, principalmente no ambiente de trabalho. Não existe essa questão de porque é almoçar no banheiro, isso não existe. Isso é constrangedor. Você não tem acesso ao seu direito a um lugar digno para comer, o direito ao dormitório. Nós temos uma pauta normativa, nós temos lei que disciplina isso. E você não pode ter acesso a essa condição de trabalho pelo fato de você ser ou não ser terceirizado. Tá? Então, eu acho que isso demanda uma ação realmente efetiva que deveriam provocar para obter o respeito a essa pauta, seja na iniciativa privada, seja no âmbito do poder público. A outra questão que tem, a falta de fiscalização na falta de fiscalização dos contratos administrativos, na realidade. É exatamente a grande causa que você tem aí hoje, pelos desmandos em termos da terceirização. A terceirização é uma coisa absolutamente ruim. Não é uma coisa absolutamente ruim. Ela nasce com uma função de exonerar o poder público ou a iniciativa privada de atividades que não são o seu que fazer, não são da sua essência.
a obrigação do Estado é saúde, educação, assistência. Para isso, existem determinadas atividades que são de apoio a essa ação, como a conservação, a limpeza, a vigilância. Mas ele não pode esquecer que a dignidade daquele trabalhador que está naquela função, seja poder público, né, seja iniciativa privada, seja a administração direta e indireta, é esquecer que o ser humano que está ali do lado não é diferente do outro. Que a falta constitucional de respeito aos direitos sociais dos trabalhadores não é diferente porque você é vigilante da Protector ou da Portal, ou seja lá onde for. Isso também é tratamento discriminatório com a leitura, e isso também pode ser encaminhado. Então você tem esse mesmo tratamento, ele pode ser visto na própria relação à falta de condições de trabalho, segurança e meio ambiente, e também pode ser focada desde a perspectiva da discriminação. E eu sugiro uma ação ofensiva da entidade sindical nisso. Eu estava colocando para a vereadora Marta que o Ministério Público do Trabalho, no ano que vem, completa 70 anos de existência. E o Ministério Público do Trabalho é uma instituição que ela tem um reconhecimento social hoje, que ela estabelece um diálogo com a sociedade, que é muito diferente do que faz o Ministério Público Federal e Estadual. Porque nós trabalhamos no âmbito da efetivação dos direitos sociais, da garantia dos direitos sociais. E a forma de você fazer isso é uma interação direta. Não existe comprometimento determinado, senão interação direta com coletivos de trabalhadores. Vigilantes, a limpeza, médicos, agentes militares de saúde, agentes de enfermeiros. Então, nós estamos realmente mais foco na questão dos direitos coletivos e, como a nossa pauta é de defesa do trabalhador, a parceria com a conjunta com as entidades sindicais, a categoria representativa das categorias profissionais, ela é extremamente necessária, ela é fundamental para a experiência da nossa situação. Por conta disso, nesse tempo que nós vamos ver agora, nos 70 anos do Ministério Público do Trabalho, que é o ano que vem, nós vamos estar exatamente abrindo as portas do Ministério Público do Trabalho para fazer essa interlocução com aqueles que são os pilares de qualquer construção democrática dentro do trabalho, que é com a categoria profissional, é com a categoria econômica, e é com a sociedade civil organizada. Nesse momento, eu acho que é um momento de espaço em que vocês vão poder ouvir qual é a nossa pauta em relação ao mundo do trabalho, conhecer o que é a nossa situação e que o Ministério Público vai poder ouvir de vocês e da contraparte, que é o empreendedor, o que é a reivindicação e sair com uma pauta comum dentro do mundo do trabalho. Nós estamos aqui trazendo questões sérias em relação ao mundo do trabalho, que eu entendo que deve ser vista com a rigor que a questão merece, tá? É um ser humano que está à frente. É a área de vigilância? Tá? É a área de limpeza? Mas antes de ser visto na limpeza, é um ser humano. Então, não é porque eu estou no meu posto de trabalho, mantendo a minha postura para garantir, que eu tenho que tratar com ela muito diferenciado. Eu não tenho que comer isso. Eu acho que é extremamente grave, isso é uma conduta discriminatória. Se você tem a falta da parte do mundo do trabalho do a mesma conduta que está sendo feita atuações. E que tem que ser reivindicado, tem que estar de uma ofensiva, como sempre tem atuado no Ministério do Trabalho, como aquele que é o principal autor e aquele que a gente tem que tratar de proteger e cuidar, que é o trabalhador. Em relação a questões que foram colocadas por vocês, tá? Discriminação, solução de trabalho, qualificação, a empresa portal, que é a empresa que colocou, que tem a questão sem exame admissional, sem pagamento, a mora salarial, que está com base nos costos da educação. Eu sugiro que a produção seja tomada uma providência séria, realmente, em relação a isso. Acho que é o caso sim de instaurar uma mesa de mediação imediatamente em relação a isso, e creio que a própria oportunidade que a gente está tratando agora, da situação da Protector, é o espaço, até porque uma das audiências que nós tivemos já, vocês fizeram referência a essa substituição. Então, estou na hora também do individual para estar conta dos critérios que a gente utilizou para contratar uma empresa que está se apresentando desde o primeiro momento como idônea para contratar uma administração. Quem é essa empresa, no dia que ela vem, foi o processo licitatório, parabéns, mas qual é a história que não existe um contrato de trabalho que tem que ver antecipação de recursos para trabalhar com obrigações trabalhistas. Mas a questão da idoneidade financeira dele, eu acho que os vigilantes, a entidade, é muito séria. Em relação à questão, não pode também pode trabalhar sem pagamento, discutir e identificar em relação à função do progresso, se for a resposta, eles têm a ocorrência, tem nada ali.
Então, eu sugiro, tá? Nós temos uma audiência marcada no próximo dia 15. Eu sugiro que, antes disso, os pastores solicitem a notificação dela para comparecer, que aí o prefeito está vendo como no Salvador as questões relativas a isso, aquilo que adotou como sucessão desses contratos de trabalho. Né? Quem é essa empresa, qual é a importância dela, como é que está, como é que se presta contas, no momento de um trabalho absolutamente equivocado. A outra questão que vem é uma sugestão que eu dou. Eu estou colocando para... Não, eu estou marcando. Estou colocando, nós estamos aqui agora mesmo, solicitando de cobertura de cobertura. Nós estamos solicitando cobertura e conhece. Gente, eu vou pedir só um pouco de silêncio, eu vou fazer a parte de você falar aqui e concluir o raciocínio dele. Vejam só, a questão foi denunciada. O Ministério do Trabalho está aqui. Né? Quem está aqui não é apenas a Bela Mari. A Bela Mari é doutora em direito, é mãe de família, é com vocês uma cidadã, precisa com todo cidadão do trabalho de vocês, e é aqui e agora o Ministério Público do Trabalho falando. Então, veio uma denúncia à mesa, eu tomei conhecimento dela, estou aqui solicitando da entidade sindical que me formalize para que eu possa fazer a notificação aos representantes da Total e ao município para estar ampliando o objeto da mediação, porque eu tenho uma empresa saindo e uma entrando em situação de morte. Gostaria de ressaltar que a categoria de profissão de vocês é muito bem representada. Se vocês têm uma liderança sindical no sentido de estar reivindicando com a educação, com respeito, e dão um exemplo de manifestação cidadã, que seria, tá, recomendando a todos no espaço democrático, vocês têm que lá na minha porta, eu não sei que eles precisam 400, 500 nomes, sei lá quanto, e eu não tenho ideia de quando eles estão lá. Eu tenho tranquilidade para exercer o meu trabalho e uma sabedoria que é necessária para conduzir o processo. Uma temperança que é necessária. Não vai ser levantando arma nem com grito que se vai fazer. Porque isso tira a condição do Ministério do Trabalho para fazer uma boa mediação. Se eu tenho todo mundo na rua, incomodando a sociedade, meus colegas do Ministério Público estão sendo incomodados, e aí começa a criar uma antipatia em relação a isso. Vocês dão essa cidadania, uma democracia avançada que poucas categorias profissionais dão, em termos de condução, de comando, de liderança, firme, tá? E sabem reivindicar que caminha pela democracia, uma democracia que é com o diálogo. Então, gostaria de continuar dessa forma que eu possa ter, eu já não estou mais em sair dessa área de educação, não estou mais, o único processo que eu permaneço é esse que estava gestado na minha mesa e eu vou concluir. Se vocês não concluir, com tranquilidade tem sido feito até agora. Né? Não posso dizer que o município seja uma entidade federada, que na hora que é reclamado pelo Ministério Público do Trabalho para prestar contas de suas obrigações, porque ele tenha se recusado a isso. Tem as questões políticas? Tem, mas eu quero louvar aqui, doutora Luziane, né, Fabiano, que está se apresentando pela Secretaria do Planejamento com uma outra postura, né, assumindo um ônus que eu, como técnico, poderia estar assumindo, para poder dar a condição, para fazer exercício de cidadania que respeita o trabalhador. Pedindo aos senhores, não teve uma mesa de mediação, eu tenho trabalhado com a doutora Luziane, como parceira, que eu não tenho conseguido me fazer. Então, começou que as coisas não se resolvem da noite para o dia. O passivo trabalhista que foi colocado por Boaventura é extremamente alto. Agora, o que foi que falhou? Vocês não estão nos falhando. Em que sentido nós falhamos? Não estamos com contrato trabalhativo, nós estamos fiscalizando ele hora a hora, dia a dia. Como é que você muda só o GPF na cidade? Tem a realidade da produção. Nós agora estamos verificando isso. Porque, afinal, senhores, desde que você quer fazer mediação, a partir de determinado momento, quando situações que envolvem a grande massa de trabalhador, eu só faço junto com a STF. E tem um parceiro, um irmão desse trabalho, que é o doutor Ivan Vieira, que deveria estar aqui por alguma questão, não. Então, nós estamos articulando as atuações, seja no Ministério Público do Trabalho, seja no Ministério do Trabalho dele, que é um grande parceiro nisso, e conjuntamente temos um modelo de mediações. Mas para isso, nós precisamos ter conhecimento, estamos sendo aqui agora, para poder atuar, para poder entender. Porque não pensem que é fácil, não.
É uma questão de paciência? É.